Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, eu sou Isabela Jardim Leite, eu sou nutricionista, atuante na área clínica há mais de 10 anos e hoje nós vamos falar sobre APLV. E se você conhece alguém que é alérgico ou de repente seus filhos são alérgicos ou já ouviu falar sobre alergias alimentares, convive com esse mundo, você com certeza já ouviu falar dessa sigla, né? Afinal de contas, o que é APLV? A PLV é a sigla para alergia à proteína do leite de vaca. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas claro que antes de falar sobre a APLV especificamente, eu vou ter que falar um pouquinho antes sobre os tipos de leites, né? Especialmente comparando o leite materno com o leite de vaca, para você entender por que o leite de vaca é tão alergênico. Que não é uma alergia incomum. Aliás, ao contrário, é uma das mais comuns que existem, principalmente em crianças aqui no Brasil. Bom, então deixa eu explicar para você o seguinte. Primeiro, que toda alergia alimentar está ligada a algum componente de um determinado alimento que o nosso corpo sempre reconhece como um intruso ou como algo que vai causar algum dano, né? Como um invasor, enfim. Assim como ele reconhece vírus, bactérias e etc. Então, o corpo reconhecendo, ou melhor, não reconhecendo esse nutriente como um nutriente, sim como um invasor, o que ele faz? Ele coloca o sistema imunológico para funcionar e combater esse invasor, só que nesse caso o invasor é um nutriente, né? Porque o organismo entende como um nutriente, ou melhor, como um invasor. E esse nutriente normalmente é a proteína do alimento. Tá bom? Então, por isso que quando a gente fala em APLV, oi Lara, tudo bom? Quando a gente fala em APLV, a gente fala da alergia da proteína do leite, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, como eu disse antes, nós vamos falar um pouquinho antes sobre o leite materno. Por que sobre o leite materno, Isa? O que leite materno tem a ver com a alergia à proteína do leite de vaca? Tem tudo a ver pelo seguinte, porque nós vamos usar o leite materno para comparar com o leite de vaca e assim vocês entenderem por que o leite de vaca causa tanta alergia. Porque afinal de contas, o leite materno é que foi feito pra gente, né? É que foi feito pra nossa espécie. O leite de vaca foi feito pro bezerro. Então, a gente vai usar como comparativo o leite materno e por isso eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre ele, tá? O leite de vaca, como eu disse, é dos alimentos mais alergênicos que existem e agora vocês vão entender um pouquinho melhor por que isso acontece. O leite materno, ele é um leite, como eu disse, que foi feito pra gente, portanto, ele já vem pronto para ser digerido pelo nosso sistema digestivo. E só que a gente tem uma polêmica envolvendo o consumo de leite de vaca, né? E essa polêmica, ela não é só entre os profissionais da saúde, alguns defendem que é um alimento completo, um alimento riquíssimo em cálcio, etc. E outros defendem que é um alimento que tem um potencial alergênico tão alto que deveria ser evitado pela maioria das pessoas, principalmente em crianças bem pequenas, bebês, né, no caso. E por que isso acontece? Por que existe essa polêmica? Porque a gente tem... Você ama leite com Toddy? Eu sei que você ama leite com Toddy. A senhorita já foi minha paciente, né, dona Lara? Oi, Débora, tudo bom? Bom, mas voltando então... a gente tem uma indústria, né, uma indústria leiteira que, claro, tem muito interesse, tem grande interesse que o leite seja altamente consumido, claro, por dois motivos principais, porque embora a gente tenha um aumento muito grande atualmente de consumo de leite, principalmente de derivados de leite, ainda tem mais produção do que oferta, e também porque eles querem ganhar dinheiro, né, gente? Claro. Então aí envolve tanto o interesse econômico da indústria leiteira quanto os meios de comunicação usados
para fins de marketing, né? Que acabam contribuindo para que as pessoas façam uma confusão entre o leite e o consumo de cálcio, né? Então, o que as pessoas pensam? Ah, o leite de vaca tem um monte de cálcio, então ele é ótimo para o meu organismo. Até porque vale lembrar que o leite de vaca, ele tem 3 vezes mais cálcio do que o leite materno, né, ou o leite humano, e tem uma concentração muito maior de proteína também em comparação ao leite materno. Então, como eu disse, muitas pessoas acabam confundindo isso e achando que isso é ótimo, né? Você que tá aí me ouvindo, provavelmente, a hora que eu falei que tem 3 vezes mais cálcio, pensou isso também. Nossa, que bom! Se tem um monte de cálcio, nossa, então eu tenho mais que tomar leite mesmo, né? A nossa principal fonte de cálcio. E não é bem assim, eu vou explicar isso para vocês aqui um pouquinho mais para frente, tá? O leite humano, ele é composto 85%, ou melhor, 87% de água, de líquido, e os outros 13% é uma mistura, uma composição perfeita de oligosacarídeos, que são as gorduras, carboidratos, entre eles a lactose, e também proteína. Tem caseína e tem outras tantas proteínas, né? Tem todas essas proteínas do leite materno juntas, mas só que nessa porcentagem de 13%. Então, 87% do leite materno é água. Aliás, deixa eu falar pra vocês que é muito comum em consultório eu ouvir mães falar que o leite dela é fraco. Alguém já ouviu falar isso? Já ouviu essa frase? Ai, meu leite é fraco, meu bebê chora à noite porque o meu leite é fraco, porque quando eu coloco num copo o leite, né, se a gente colocar o leite materno num copo realmente, colocar assim contra a luz, ou nem precisa, na verdade, né, olhar a olho nu mesmo, você já vai perceber que ele é um leite que parece mesmo que é aguado, né? Quem já teve a experiência, ou quem é mãe, assim como eu, e já amamentou, sabe que o leite materno, a gente tem essa sensação, né? A gente tem essa ideia de que ele é aguado, porque ele realmente é composto de bastante água. Mas por que a gente acha que ele é aguado? Porque a gente compara com o bendito do leite de vaca, né? Se a gente pegar num copo leite de vaca e no outro copo a gente colocar o leite materno, a gente, claro, vai achar que o nosso leite é aguado, né? Ele não é tão denso, tão grossinho, né? Quanto o leite de vaca, não tem a mesma coloração do leite de vaca. O leite de vaca costuma ser mais branquinho, né? Então, por isso, as pessoas erroneamente dizem que o leite é fraco, né? O leite materno é fraco. Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer um parêntese, já que nós estamos falando sobre isso, e contar pra vocês uma experiência minha com o meu filho mais velho. Quando eu tive meu filho mais velho, que agora fez 12 anos, eu já era nutricionista, né? Porque só de atuar na área clínica eu já tenho mais de 10 anos, e de formada eu tenho 18, quase 20 anos já de formada. Então eu já era nutricionista quando eu tive meu primeiro filho, só que claro, quem é mãe vai me entender, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente é cheio de inseguranças, né? E aí, por conta dessas inseguranças, a gente acaba ficando muito suscetível à opinião do médico que tá atendendo a gente, né? A gente acaba, no meu caso, mesmo sendo nutricionista, a gente acaba meio que esquecendo, entre aspas, deixando meio de lado o conhecimento que a gente tem pra levar muito em consideração aquilo que o médico tá falando, porque a gente fica inseguro e já pensou, e se eu tiver errada, e eu nunca tive filho antes, será que não é assim mesmo como ele tá falando, né? Ele é um pediatra, ele sabe o que tá dizendo, acompanhou milhares de crianças e bebês, enfim. E aí eu tinha um pediatra que começou a me acompanhar antes do nascimento do meu filho mais velho, pouco tempo antes, na verdade, né? A me acompanhar que eu, na verdade, marquei uma consulta pré-parto, né, com ele, para tirar aquelas principais dúvidas. Eu queria que ele assistisse o parto, né, e enfim, para ter já uma segurança em levar o meu bebê depois nesse pediatra. O fato é que no fim das contas ele nem sequer acompanhou o meu parto. Mas não é isso que eu ia falar para vocês. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte: o meu filho, ele é uma criança que nasceu já muito grandinho. Ele nasceu já com 4 quilos, nasceu assim bem ativo. E ele era uma criança que não dormia. Ele não ficava chorando, berrando, não, mas ele não dormia. E óbvio, né, gente? Quando a criança não dorme, a gente também não dorme. E aí eu tava assim, parecendo um panda,
andando por aí com aquelas olheiras e tal. E um dia, num dos retornos do pediatra, eu comentei isso com ele. E o meu filho mamava demais. Ele não podia me ver que ele queria mamar. Sabe aquele bebezinho que mama de 2 em 2 horas certinho? E eu tinha bastante leite, eu produzia bastante leite, né? Graças a Deus eu conseguia amamentar ele. Eu tive bastante dificuldade, especialmente assim no manejo da amamentação, aquela coisa de dor e etc, que numa outra live, se vocês quiserem, eu conto pra vocês. Mas, entre outras coisas, ele queria mamar toda hora, mesmo eu tendo bastante leite. Então, assim, meu problema não era falta de leite, mas é que esse menino queria mamar toda hora. Então, dava a impressão que ele não estava dormindo porque ele estava toda hora com fome. E aí eu comentei isso com o pediatra e o pediatra me disse, olha o que o pediatra me disse que o leite era fraco. É mole, gente, em pleno século XX a gente ouviu isso de um pediatra? Que o meu leite era fraco, que ele devia estar sentindo muita fome e que era para eu continuar amamentando ele durante o dia, normalmente, mas à noite, antes dele dormir, para eu dar um suplemento. E naquela época já existia uma ideia, talvez não tão... como que eu poderia dizer, não tão comprovada como existe hoje, mas já tinha essa ideia de que leite de vaca podia ser prejudicial, então ele me mandou dar um suplemento à base de soja, então era leite de soja. Eu lembro até o nome do suplemento, eu só não vou falar para não ser antiética, mas era um leite próprio para lactentes, né, criança que não tinha nem 6 meses de idade, à base de soja. E hoje eu sei que a soja também é tão ruim, quase tão ruim quanto o leite de vaca. Também falo sobre a soja num outro vídeo, porque são assuntos assim bem complexos, que vão dar muitas e muitas lives. Mas voltando ao assunto, então, ele me falou para dar suplemento para ele, porque o meu leite era fraco. Aí eu fico me perguntando se o próprio médico tem essa ideia, né? Acredita nesse mito de que o leite materno é fraco. Vocês imaginem nós, pobres mães de primeira viagem, cheia de insegurança e tudo mais. Bom, e aí o que eu fiz? Eu comprei o tal suplemento, dei pro meu filho acho que umas 3 noites só, porque assim, lá pra segunda, terceira noite eu tava me sentindo tão mal, eu tava me sentindo como quem tava dando veneno pra ele. Porque afinal de contas, não é que o suplemento é um veneno, mas em comparação ao meu leite, eu lá com o peito jorrando leite, era assim um desperdício do meu. E eu sabia que o meu era o melhor leite. Aí um dia, lá pro segundo, terceiro dia, eu parei e falei pra mim mesma: Isabela, você é nutricionista, você sabe que esse é o melhor alimento que existe pro seu filho. O que você tá fazendo dando suplemento pra essa criança? Porque uma coisa é você dar o suplemento quando você tem pouco leite ou quando por algum motivo não conseguiu amamentar. Agora você jorrando leite pelo peito e ainda vai dar suplemento porque o médico falou que o leite era fraco. Não, então eu dei só 3 dias, parei com aquela conversa, continuei amamentando. O menino cresceu, tá aí com 12 anos, enorme. Super saudável, dificilmente ele fica doente e eu continuei amamentando ele até ele fazer 1 ano e meio mais ou menos, tá? Mas tô contando essa história pra vocês só pra dizer o quanto a gente é suscetível à mídia, a propagandas, a opiniões que às vezes não são certeiras, né? Porque como eu acabei de falar pra vocês, o leite materno é o melhor leite que existe pro ser humano, né? E o leite de vaca e os seus derivados, como eu disse para vocês, é um dos alimentos mais presentes na alimentação do ocidental hoje em dia. E aí, isso tudo faz com que a gente acabe sendo suscetível também a essas alergias e que principalmente a gente acabe apresentando estes alimentos, né, que é o leite de vaca e os derivados, para as crianças ainda muito pequenas, né? Então, o leite materno, só pra gente lembrar, ele é 87% de água e os outros 13% só que é composto pelas proteínas, carboidratos e gorduras, mas todos esses nutrientes de forma balanceada, de forma elaborada, vamos dizer assim, pela natureza, para que seja bem aproveitada pelo nosso organismo, tá? E o leite de vaca, quando a gente pensa na proteína, porque eu falei para vocês que o leite de vaca tem 3 vezes mais cálcio e muito mais proteína do que o leite materno. As proteínas e essa combinação de nutrientes que eu falei do leite materno, entre outras tantas funções, porque o leite materno tem uma função também imunomoduladora que a gente fala, né? Que é
ajudar a modular ou formar o sistema imunológico da criança, uma das principais funções do leite materno é que essa composição de carboidratos, minerais, nutrientes, imunoglobulinas, gorduras e água, uma porcentagem alta, mas é o que a gente precisa, toda essa combinação equilibrada e perfeita que vem da natureza, ela tem, entre outras funções, produzir no nosso organismo o que a gente chama de ação bífida. Aí vocês vão falar, ação bífida? Ação o quê? O que é isso que você está falando? Calma que eu vou explicar. A ação bífida nada mais é do que promover as bifidobactérias, ou um espaço, né, um local, vamos dizer assim, que seja propício para o desenvolvimento das bactérias que protegem o nosso corpo de infecções gastrointestinais, tá? Então, não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, acredito que a maioria de vocês saiba que o nosso corpo, especialmente no nosso trato digestivo, lá no intestino, a gente tem uma colônia ali de bactérias que a gente chama de bactérias do bem, porque elas realmente fazem bem para o nosso organismo, né? E a gente chama elas de bifidobactérias, por isso que é ação bífida. E aí, então, o leite materno, ele promove o crescimento dessas bactérias e elas, por sua vez, vão proteger toda a mucosa do trato gastrointestinal contra qualquer infecção, especialmente digestiva. Então, olha o quanto é importante o leite materno, não só em termos nutritivos, porque ele tem toda a quantidade de proteína, de água e de nutrientes que o organismo precisa, né, o organismo do bebê, ele também promove o desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Então, ele é carregado de imunoglobulinas. E o leite de vaca? Bom, o leite de vaca, ele também tem, né? Ele também tem imunoglobulinas. Só que são imunoglobulinas que vão ajudar o desenvolvimento do sistema imunológico do bezerro. Nós não somos bezerros, certo? Por mais que a gente chame os nossos filhos, às vezes, quando eles mamam muito, de bezerrinhos, não são bezerros, né? Então, para eles não é o ideal. O leite de vaca foi feito para o bezerro. Inclusive, as proteínas que tem no leite de vaca, que eu falei que é muito mais do que o leite materno, elas são para promover o desenvolvimento do bezerro. Entendeu? Assim como a proteína presente no leite materno é para promover o melhor desenvolvimento da criança. Isso significa, em outras palavras, que o nosso corpo não consegue aproveitar a maior parte dos nutrientes, proteínas e etc. que tem no leite de vaca, porque aquele leite não foi feito para o nosso organismo. E lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo, do comecinho da live, aliás, que as alergias alimentares normalmente estão relacionadas com a proteína do alimento, com a proteína que tem difícil digestão e o nosso corpo entende que ela é um intruso, um invasor e não um nutriente. Pois então, o leite de vaca, ele tem um monte de proteína e proteína que o nosso corpo não consegue digerir. Um estudo na Suécia mediu essa quantidade de proteínas, né, tanto do leite materno quanto do leite de vaca, e percebeu que 80% da proteína do leite de vaca vem da caseína. E no leite materno, a caseína é uma quantidade pequena. A proteína que mais tem no leite materno é a lactoalbumina. Eu disse para vocês do estudo da Suécia que comprovou, entre outras coisas, além dessa diferenciação proteica entre leite de vaca e leite humano, comprovou que existem mais de 25 proteínas que podem causar alergia no nosso organismo. E além disso, a gente sabe que a alergia, quando o organismo entende, né, que algum alimento não é natural para o nosso corpo e ele ativa o sistema imunológico, existem dois tipos de resposta imunológica que pode acontecer. Então, a gente tem uma resposta imunológica que é modulada, ou seja, que produz imunoglobulinas ou anticorpos do tipo IgE, e existem alguns que produzem imunoglobulinas do tipo IgG. Tá? São siglas que não vou entrar assim nos detalhes
para não confundir vocês, para não ficar muito complexo, mas são dois tipos diferentes, então, de imunoglobulinas. As respostas alérgicas que são moduladas pelo IgE são alergias que têm uma resposta rápida. Então, normalmente é aquela alergia assim, que você, no caso do leite de vaca, né, já que nós estamos falando dele, é aquela alergia que você toma o leite e dali umas 2, 3 horas você já sente algum efeito. Normalmente, esse tipo de alergia, ela aparece sintoma, quando é alergia alimentar, ela aparece sintoma digestivo mesmo, sabe? Aumento de gases, estômago ruim, refluxo e etc. Mas existem exceções, tá? Só tô dizendo que é a maioria. E a maioria da alergia ao leite de vaca que apresenta uma resposta do IgE acontece em crianças especialmente na faixa aí do 3 a 5 anos, que são as crianças pequenininhas. Agora, obrigada, Vladimir, pode compartilhar, viu? Apesar de que eu vou deixar salvo o vídeo, mas não esse, eu vou deixar salvo um outro que vai ficar no meu canal do YouTube, tá bom? Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no Instagram, porque eu tive que cortar um pedacinho por conta de um probleminha técnico que a gente teve. Mas voltando ao assunto, então, existe, então, essa resposta ao IgE, que é aquela resposta rápida, que acontece principalmente nas crianças de 3 a 5 anos, só que mesmo assim é a minoria, porque a maioria dos casos de alergia à proteína do leite de vaca são as moduladas pelo IgG, que são aquelas alergias de resposta tardia. É aquela resposta que às vezes vai demorar 2, 3 dias para aparecer. Isso significa que às vezes você consumiu o leite ou o derivado do leite ou o alimento que te dá alergia hoje e você vai sentir sintoma daqui 2, 3 dias. E aí isso dificulta, entre outras coisas, o diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa nem lembra o que comeu há 2, 3 dias atrás, né? E aí às vezes não faz a relação. E outra coisa também é que quando a gente fala de alergia alimentar, as pessoas sempre associam com sintomas gástricos, né? Mas tem muita alergia alimentar que se manifesta como alergia no trato respiratório e alergias de pele. Eu já vou falar para vocês aqui quais são os principais sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, os alimentos, dentre todos esses alimentos, o leite de vaca é o que mais causa a resposta imunológica do tipo IgG, que é essa resposta tardia. E aí existe um outro problema, as nossas crianças, por conta do alto consumo que a gente tem de leite derivados hoje, eu acho que eu até comentei isso no começo do vídeo, elas estão sendo expostas cada vez mais cedo à proteína do leite. E isso facilita o desenvolvimento das alergias, porque ela ainda tem o organismo imaturo, né? É pior ainda do que o que acontece com nós adultos. Outra coisa também é que as pessoas confundem muito a alergia à proteína do leite com a intolerância à lactose. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar melhor para vocês a diferença entre alergia e intolerância, mas normalmente quando a pessoa tem alguma sensibilidade à lactose, que é o açúcar do leite e não a proteína, costuma ser intolerância. E quando é a proteína do leite a causadora dessa sensibilidade, aí sim é a alergia, tá? E é muito comum a gente ter sensibilidade à lactose porque nós deixamos de produzir a enzima lactase com o passar dos anos, né, conforme a gente vai entrando na idade adulta, principalmente. Então é muito comum e aí sim o sintoma costuma ser gases, aquela sensação de inchaço, dor de barriga, né, às vezes intestino preso, enfim. Já já a alergia à proteína do leite, a resposta pode ser bem diferente da resposta digestiva, né? Então, a maioria dos problemas que estão relacionados com o leite não são só por causa da lactose. E às vezes pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aliás, é o que acontece com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas que tem intolerância à proteína do leite, ela também tem sensibilidade à lactose. E às vezes a pessoa tem sensibilidade só à lactose, aí tudo bem. E aí, como existe essa confusão, às vezes a pessoa desconfia ou ouve do médico que tem intolerância à proteína do leite, mas o médico às vezes não explicou direito, ou enfim. O que a pessoa faz? Ela vai lá no mercado e compra leite sem lactose.
né? E aí não vai resolver o problema, porque o leite teria que ser sem a proteína dele e não sem a lactose, que é o açúcar, tá? Então, não confundam. São duas coisas diferentes, alergia à proteína do leite e intolerância à lactose, tá? Por que acontece essa resposta toda, na verdade? Porque quando a gente consome a proteína, que não é digerida direito pelo corpo, ou melhor, que nesse caso é reconhecida como um invasor, né, como um agressor ao organismo, provoca uma inflamação na mucosa intestinal. Essa inflamação vai causar uma mudança na permeabilidade dessa mucosa, porque a gente tem uma mucosa que recobre toda a parte interna do nosso intestino, que serve, entre outras coisas, para proteger o nosso organismo. E eu não sei se vocês sabem, mas a absorção de nutrientes e tudo que a gente come, ou que a gente toma, ou remédio, enfim, a absorção sempre acontece no intestino. Então a gente tem essa mucosa para ajudar vamos dizer assim, selecionar, peneirar o que é absorvido e o que não é. Só que quando a gente tem esse processo inflamatório causado pela alergia à proteína do leite ou qualquer outro tipo de alergia, na verdade, que seja alimentar, ela causa uma mudança na permeabilidade desta mucosa. E aí, o que acontece quando há essa mudança? O intestino não consegue mais se defender, não consegue mais separar o que é bom e o que é ruim, e aí acaba aumentando a absorção de substâncias tóxicas, outros seres aí, né, vírus e bactérias ruins. Então acaba alterando todo esse sistema de proteção do intestino e aí causa reações que a gente conhece como reações à alergia. Agora deixa eu falar para vocês quais são. Eu tô até olhando aqui porque é tanto sintoma, gente, que pode causar intolerância. Intolerância não, oh meu Deus, eu fui falar pra você que confunde intolerância à lactose com alergia à proteína, agora eu tô confundindo aqui na hora de falar. Tô confundindo a palavra só, tá? Não o significado. A alergia à proteína do leite causa tantos sintomas, ou pode causar tantos sintomas, que eu vou até ler pra vocês. Ó, que quando é a alergia tardia, tá? Aquela que é modulada pelo IgG. Ela pode provocar amidalite, olha só, amidalite, obesidade, aumento a resistência de insulina, esofagite, sinusite, refluxo, enterocolite e gastrite. Bom, o refluxo, a enterocolite e a gastrite a gente já normalmente relacionaria, né? Porque com uma alergia alimentar, porque são sintomas do trato gastrointestinal. Mas vocês estão vendo que não é só, né? Causa enxaqueca. Você já imaginou que aquela dor de cabeça que você sente todo dia pode ser alergia à proteína do leite? Pode causar hiperatividade nas crianças, ansiedade ou até mesmo depressão. Então, olha o tanto de sintoma que essa inflamação lá no intestino pode causar. Mas, gente, eu não tô querendo que ninguém faça diagnóstico, tá? Não é um autodiagnóstico que eu tô sugerindo pra vocês aqui, tá bom? Só tô dizendo assim que pode ser, levantando a hipótese, porque caso você perceba que você tem algum sintoma desses, você consome bastante leite, de repente é uma boa ideia você procurar um profissional e investigar melhor, tá? Então é para vocês saberem que existe tudo isso, né? E outros problemas que a alergia ao leite de vaca causa. Ele também modifica a biodisponibilidade dos nutrientes que a gente consome. Por quê? Porque a alergia à proteína do leite de vaca pode neutralizar o meio ácido do estômago, pode causar inflamação no intestino, como eu já falei para vocês, né? Causa uma disbiose intestinal, que também é esse desequilíbrio, né, que a gente acabou de comentar, e gera má absorção de nutrientes, porque toda essa alteração vai fazer com que a gente não absorva direito os nutrientes. Aliás, deixa eu aproveitar e voltar a falar do cálcio, que eu estava esquecendo dele. Eu comentei com vocês também que o leite de vaca tem 3 vezes mais cálcio que o leite materno. Mas por que isso não é uma boa, né? Que nem eu comentei com vocês lá no início do vídeo. Nossa, que maravilha, melhor fonte de cálcio que tem. Não é pelo seguinte...
O leite de vaca ele tem muito cálcio, mas ele não tem o mesmo equilíbrio com os outros nutrientes que são necessários para a gente absorver o cálcio. O que significa isso? Significa que o nosso organismo, como ele não é preparado para receber essa quantidade de cálcio e ainda não tem esse balanço de nitrogênio, potássio e outros nutrientes, né, que participam na absorção do cálcio, o nosso organismo não vai aproveitar esse cálcio. Então, não adianta ter uma quantidade grande de cálcio se o meu corpo não vai conseguir absorver, não vai conseguir digerir, quer dizer, eu não vou fazer nada, meu organismo não vai fazer nada com aquela quantidade a mais de cálcio. Porque, gente, na alimentação, na nutrição, quem me segue há mais tempo sabe que eu sempre falo isso. O segredo é o equilíbrio. O nosso organismo ele exige equilíbrio de tudo e isso vale para qualquer nutriente, não é só para cálcio. Qualquer nutriente, se ele faltar no nosso organismo, ele vai trazer consequências. E se for em excesso, também, né? Inclusive excesso de cálcio pode causar, entre outras coisas, cálculos renais, por exemplo, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio. Aonde a gente encontra esse equilíbrio? No leite materno e não no leite de vaca. Então, leite de vaca é fonte de cálcio? Sim, pode ser para uma pessoa que não tem intolerância, não tem alergia, enfim. Mas como eu disse para vocês, o diagnóstico é um pouco difícil, né? Então tem que ficar um pouco atento. Mas a gente tem outras fontes de cálcio, como por exemplo, os vegetais verde escuros são ótimas fontes de cálcio, então abusar aí das verduras cozidas, das saladas e etc. são ótimas fontes de cálcio. Então a gente deveria, na verdade, abusar mais dessas fontes de cálcio do que do leite. Mas o principal problema do leite de vaca não é consumir o leite de vaca, a não ser que você tenha a PLV comprovada, né? Aí não pode mesmo, nem um pouquinhozinho de leite de vaca. Agora, se você tá em dúvida ou tá achando que o que eu tô falando aqui não, ninguém devia consumir leite de vaca, não, para quem não tem a alergia comprovada ou não tem a alergia, o problema não é consumir o leite de vaca, mas consumir em excesso. O problema está no excesso. Mais uma vez, tem que ter equilíbrio. Então, as pessoas não consomem, por exemplo, um copo de leite com um café, por exemplo, no café da manhã ou no lanche da tarde, uma vez no dia, ou de vez em quando come algum lanche, torta ou sei lá o que vem algum derivado do leite, vez ou outra toma um iogurte. Não, as pessoas normalmente consomem em grande quantidade. Toma leite de manhã, à tarde, à noite. Todo dia come queijo, quase todo dia toma iogurte e por aí vai. E aí pode sobrecarregar o organismo. E aí até quem não tem alergia, às vezes acaba desenvolvendo algum sintoma por conta dessa carga enorme de proteína que o seu corpo não consegue digerir. Porque existe também diferenças, né, entre intolerância e alergia e também entre os tipos de alergia. Existem pessoas que são alérgicas, mas que toleram uma quantidade pequena. E existem pessoas que não podem nem passar perto nem de traços do leite. Então vai depender muito do tipo de alergia. Por isso que eu tô dizendo, às vezes você nem é alérgico. Mas acaba desenvolvendo uma alergia, porque chega uma hora que o seu organismo não dá conta mais de tanto que você consome da proteína do leite. Lembrando que o leite tem uma quantidade muito grande de caseína, que é aquela proteína de difícil digestão, que no leite materno tem só um pouquinho, e ele tem também a beta-lactoalbumina, que é uma proteína que não existe no nosso leite, né? No leite materno, no leite humano. Então o nosso corpo ele nem sequer produz enzima para digerir essa proteína. Bom, então é isso, gente. Eu acho que eu falei a maior parte aqui do que eu tinha pra falar pra vocês. Se alguém tiver uma pergunta, pode me mandar pergunta no direct, nos comentários aqui do vídeo, que assim que eu ver eu respondo. Pode também deixar pra próxima live, tá bom? Ou se quiser fazer aqui agora também, mas é que a gente já tá encerrando a live, né? Não sei se vai dar tempo do pessoal fazer perguntas. Mas, de qualquer forma, eu espero ter contribuído para você entender um pouquinho melhor esse universo da alergia, em especial em relação à PLV, que é a alergia à proteína do leite. Eu espero que sirva para que você fique mais atento à alimentação sua, dos seus filhos e etc. E é isso. E fiquem atentos também aqui ao nosso canal, porque nós estamos com um projeto Descomplicando a Vida do Alérgico. Então eu vou trazer bastante conteúdo de alergia para vocês e eu espero que vocês gostem.